Feliz sábado, irmãos. Que a paz de Deus esteja com cada um de nós, né? Quero dizer para vocês que hoje é um dia feliz, é um dia que a gente temos mais comunhão com Deus. É muito bom quando a gente sentimos a presença de Deus na onde quer que você estiver, porque o Senhor está presente em todo lugar. Aonde que você for, aonde que você trabalhar, aonde que você estiver no seu passeio, aonde que você pensar, Deus vai estar contigo. Porque Ele é o Deus de ontem, é o de hoje, é o de amanhã, e a Bíblia diz que é o Deus da eternidade. Por isso que em todo lugar que você estiver, Ele vai permanecer com você. Eu quero dizer para vocês, eu estou aqui, mas eu estou voando. Eu não estou bem o corpo físico, mas para o desafio de mim mesmo, eu estou aqui à frente hoje, porque Deus, Ele tem tocado na minha vida para que o trabalho dele nunca recusasse. Hoje eu amanheci um pouco desanimado, um pouco decaído ao decorrer do dia de ontem, mas eu estou feliz, porque esse fogo de vida Deus ainda permanece em mim. Eu estou feliz porque Deus cuidou de mim durante a semana. Eu estou feliz porque Deus cuidou de você a semana. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos numa campanha de todos os dias orar por cada um dos irmãos. E a gente está orando 2 vezes por dia por essa igreja local, por esses irmãos locais que a gente tem, orando uns pelos outros. E ontem eu me senti que alguém orou por mim. A hora que eu disse ontem, daí estava matando boi. E quando eu cheguei lá no mata-burro, no abrir e fechar de olho foi um acidente. Leve, mas puro. E ali eu senti que podia ser uma coisa mais pesada. Mas, umas 2h30 depois, passamos por um acidente rapidinho. Não foi bem um acidente, mas era podia fatal. Se fosse um acidente, ele era fatal. A gente ia para o Vistoso e o Inatã. E quando a gente chegamos ali em Manuel da Horta, naquela curvinha mais fechada, primeiro Natan, porque ele ia na frente, um cara irresponsável, sem moral. E ele fechou tanto que eu tive que sair mais animado. Eu na minha mão. E nisso Natan já tinha passado por ele lá a mesma coisa. Ele é tão imoral porque ele fez isso com o Natan e dava tempo que o outro lado de lá passava o carro focado. E ele jogou o carro em cima de mim. A minha sorte é que a moto é rápida e a minha sorte é que foi a mão de Deus. Foi rápido, só não deu nem para eu olhar para a cara do infeliz. Só deu para eu tirar o guidão da moto, que se eu não tirasse, eu estaria dentro do caminho. A gente ia devagar, mas acidente você já sabe como é que é, né? Não tinha para onde. Mas eu senti, naquele mesmo momento, que alguém tinha orado por mim. Porque quando alguém ora, que Deus te proteja, Deus vai proteger 24 horas. E por isso que vale a pena servir de Deus. É o que disse antes, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Porque só Ele pode te livrar. Ele cuida de você 24 horas por dia. Isso que é o cuidado, né? E às vezes a gente não tem esse cuidado pelos irmãos. Por isso eu disse para vocês que nós estamos todos os dias orando por esta igreja 2 vezes por dia e pelos irmãos. Porque a Bíblia diz que primeiro os de casa e os outros, você já sabe qual a resposta, né? Então a gente tem que estar orando todos os dias. Mas através da oração, eu acredito que a gente alcançamos algo diferenciado. Mas antes de abrir a nossa palavra, vamos falar mais uma vez com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai que está no céu. Nós vamos abrir a sua palavra, Senhor, e só abra a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a força, a coragem de vencer as provações que estão pela frente, Senhor. Somos difíceis, mas quando nós entregamos nas tuas mãos, nós conseguimos vencer, porque o Senhor é mais do que vencedor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, por isso, irmãos, essa noite foi uma noite pesada, como eu estava contando, tinha passado durante o dia, eu não dormi bem.
Eu estou com sono, deixa eu deitar aqui, eu dormo. Falar para você, deixa eu deitar aqui, eu dormo. E através disso tudo que passou, acho que eu ficou um pouco meio estado de choque. E a gripe me pegou de uma vez também. De noite eu não sei se eu estava com febre ou se eu estava... O que é que tinha em mim? No mesmo tempo que era calor, era frio, eu embrulhava a coberta e não prestava, eu me temava, eu jogava aquilo para lá e eu amanhecia o dia. Mas para a glória de Deus, eu estou vivo e agradecendo a Deus por cuida de cada um de nós. Amados, a Bíblia diz que Deus nos ama, cada um de nós. Mesmo que escolhemos dele, mas ele ainda ama nós. Não adianta eu querer fazer a minha vontade, porque a minha vontade eu não vou a lugar nenhum. Eu só faço algo diferenciado quando tem Deus na minha vida. Não adianta eu querer escolher. No livro de no capítulo 3, do versículo 1 em diante, ele diz que existe um homem que ele apacentava a ovelha para o seu sogro. Mas, este homem, o nome dele é quem? A Bíblia diz que é Moisés. Moisés era apenas um apacentador de ovelhas. E quando foi um dia, Moisés soltou aquele rebanho. E quem sabe na cabeça de Moisés não passava que aquele dia ele tem um encontro muito maravilhoso na sua vida. E ali diz a Bíblia que quando ele soltou aquele rebanho, e ele procurou um lado que podia ser um lado melhor de comida para aquele rebanho. Mas quando ele chegou na localidade, ele sentiu algo diferenciado na sua vida. Ali existia aquela ave grande, chamada de sarça, e quando ele olhava para a sarça, ela estava queimando. Mas aquele fogo não devorava a ave. Mas você sabe que aquele fogo era o quê? Era o fogo do Espírito Santo. Era o poder de Deus que estava ali. Mas Moisés, quem sabe, ficou um pouco assustado. Mas como pode acontecer aquele fogo queimando tanto aquela ave, mas ela não devora? Ela permanece alimentada. Entenda? Mas ali estava quem? Estava Deus. E a Bíblia diz que ali, quando Moisés, quanto mais olhava, mas ele via coisas bonitas, que o fogo era limpo. Mas ali saiu a voz de quem? Saiu a voz do anjo de Deus, convidando que Moisés viesse mais. Chegue mais. Você já sentiu quando você está apreciando algo diferenciado em alguém, ele chama você para gostar mais? Assim foi Moisés. E ali diz que quando Moisés se aproximou, o brilho era tão forte que Moisés escondeu seu rosto para não ver o brilho do Senhor. Moisés se escondeu, porque era muito forte o brilho do Senhor que estava ali. Mas quando mesmo ele aproximando, diz que o Espírito Santo falou para Moisés: Moisés, descalça as sandálias que estão nos seus pés, porque o lugar é santo. Ali estava na presença de Deus. Agora você imagine, lá no campo, lá fora, uma ave voluntária. E Deus considerou ali um lugar santo. Agora você imagina aqui, dentro das quatro paredes, no templo de Deus. Que lugar é este que nós estamos? Se lá onde Moisés estava, no meio do campo, era um lugar santo, imagina aqui onde nós estamos. Amados, eu já vi pessoas conversando e falando que para vir aqui à frente pode vir de onde que estiver. Não importa. Deus te quer daquela forma que você estiver. Eu concordo que Deus te aceita você da forma que você estiver, mas você precisa ter uma transformação. Porque a Bíblia diz que o lugar que aqui estamos, somos um lugar santo. Tem pessoas que vêm aqui à frente, não estou falando para bater ninguém, não estou falando aqui para criticar a vida de ninguém. Mas a Bíblia diz que para vir aqui à frente você precisa estar bem apropriado.
a roupa que você estiver considerada melhor em casa. A Bíblia não manda que você vai da loja toda semana comprar uma roupa que vai estar, não. Mas que você procura a melhor que você estiver. Para você vir na presença do Senhor. Porque o lugar que nós estamos é santo, meu amigo. E tem pessoas, tem pregador, já vi pregador chegar aqui à frente, que parece que ele está lá no mato jogando bala no passarinho. Eu acho que a casa de Deus não merece isso. Eu acho que o Espírito de Deus não merece homem dessa forma. Homens mal vestidos na frente. Quando ele diz que descalça os seus sapatos, porque o lugar que ele está é terra santa, nós precisamos ter uma origem. E às vezes nós ultrapassamos os limites. Venha aqui à frente da forma que eu estiver. Deus só quer de mim o coração. Mas a Bíblia diz que Deus quer um coração transformado. Não adianta eu estar aqui falando da palavra de Deus se o meu pensamento está vivendo longe dele. Precisa ter uma transformação. Precisa ter um reviravolta na sua vida, porque a vida diária com Deus precisa ser coisas corretas. E Deus convidou Moisés. Na hora que estava aquele fogo, que ele mandou que ele descalçasse seus sapatos, porque ali o lugar que estava era santos, é porque Deus necessitava de uma transformação na vida de Moisés. E Deus fez o que com ele? E Deus falou para Moisés: Moisés, eu preciso de você. Eu quero que você vá para o Egito. Você vai resgatar o meu povo que está lá. Agora você já imaginou? Deus, quando quer, ele usa você da forma que ele quer, não é a forma que você quer. Moisés estava lá no campo apacentando ovelha. E Deus deu um convite tão maravilhoso para ele. Porque as ovelhas que ele estava apacentando não era aquela que Deus queria dele. Deus queria que ele fosse apacentar as ovelhas dele, que estava lá no deserto. Não era aquela que ele estava ali no momento. E Moisés atendeu o chamado de Deus. Ele mesmo deu as suas próprias desculpas, porque o ser humano, você já sabe, é muito difícil lutar com o ser humano. A raça humana é difícil. Às vezes, quando Deus convidou Moisés, e ele cometeu mil e uma dificuldades. Senhor, mas para que eu? Eu não sei de nada. Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E deu mil e uma desculpa e começou a se esconder de Deus. Mas Deus te conhece. Não adianta você querer esconder. A Bíblia diz que Deus conhece você antes que você formasse no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ele te deu para o profeta. E como você vai esconder de Deus? Moisés quis esconder de Deus, mas não teve desculpa. Quem sabe Moisés falou: Senhor, chama o pastor, chama o diretor missionário, chama o senhor da igreja, mas eu? Não eu, só sei apacentar a ovelha. Mas era ele que Deus queria. E Moisés foi uma das coisas. Agora você imagina o que mais aconteceu ali na vida de Moisés. Enfrentando dificuldades, enfrentando reis, enfrentando a raça humana, que é a mais difícil de se encontrar. Porque enquanto você sai para orar, elas já começam a fazer as coisas que não deviam fazer. Enquanto Moisés subiu para o monte orar, quando ele chegou ao pé, ele já tinha construído o quê? Um bezerro de ouro, para adorar como se fosse Deus. Agora você já imaginou? Mesmo vendo uma pessoa de grande caráter na frente para guiar, eles ainda teve dúvida. Agora quem briga com a raça humana? Enquanto o outro saiu para ter os seus preparos, eles já acharam que estavam demais. Precisavam de fazer a vontade deles, não a vontade de Deus. Mas aqui a Bíblia diz assim, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 4, e no versículo 1 em diante, diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não creram e nem cuidaram da minha voz, pois dirão: o Senhor, e não te apacentou. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? E respondeu-lhe um bordão. E então disse-lhe: lança
na terra. E ele lançou na terra. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiram dela. E disse-lhe o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou, e lhe pela cauda. E para que creram que te apareceu o Senhor Deus de seu pai e de Abraão, e o Deus de Isaac e de Jacó. Amado, esse foi o sinal que Deus deu para Abraão. Porque para Abraão não, desculpe, para Moisés, porque Moisés estavam achando dificuldade, porque ele não tinha nenhum preparo. Apenas um pedaço de pau na mão. E Deus perguntou para ele: o que de você está na mão? Ele disse: Senhor, estou com um bordão, um pedaço de pau. E Deus pegou e virou para Moisés e falou: joga ele no chão. E ele jogou, e aquele pedaço de pau virou o quê? Uma serpente. E quando Moisés viu aquela serpente, ele ficou o quê? Ele ficou com medo. Ele disse: mas como pode eu jogar um pedaço de pau no chão e virar uma serpente? E quando ele quis fugir, Deus falou: não, volta mais. Lança a mão nele, pega. E ele foi lá e pegou. E aquela serpente voltou novamente a virar aquele pedaço de pau que ele estava na mão. Mas ali era o sinal que ele estava na mão para levar, para retirar o seu povo lá do Egito. A Bíblia diz que Moisés levou aquele pedaço de pau. E quando ele chegou lá e falou com o rei falou que não. Ele não aceitava aquele povo sair dali. Mas ali Moisés falou: não, o Senhor me deu um sinal que esse povo tem que sair daqui. E quando Moisés jogou a serpente lá o pedaço de pau lá no chão, virou a serpente novamente. E ali, quem sabe, aqueles idolatras que estavam ali do lado do rei, foi lá e falou: não, nós também vamos fazer. E fizeram. Eles fizeram também virar uma serpente. Mas o diferenciado é que estavam, porque a serpente deles foi criada por eles. E a serpente de Moisés foi criada por Deus. E dizem que ali, quando a serpente de Moisés saiu, enquanto a serpente deles, a serpente de Moisés engolia a serpente que o rei tinha mandado. Ali era o sinal de Deus. E nós precisamos de ter o sinal de Deus. E Deus mostrou isso para Moisés. E Deus mostra isso para nós. Se nós fôssemos mais espertos, se nós fôssemos mais sabidos, nós tínhamos mais poder ainda do que Moisés, porque apenas Moisés estava com um pedaço de pau na mão e você hoje está com a Bíblia. E às vezes escondemos. Quando vê a coisa mais enroscada, coloca a Bíblia debaixo do seu paletó e esconde ela e leva embora. E Moisés não escondeu aquele pedaço de pau que estava na mão dele. Nós podíamos fazer dessa forma. Mostrar o que nós temos na mão, a arma que você tem. E às vezes nós escondemos de Deus. Às vezes escondemos de mostrar para a raça humana o poder que Deus tem. Deixa as coisas acontecer. E que às vezes eu trabalhava no trabalho com os mais companheiros. E ali onde a gente trabalhava era um lugar muito perigoso. E quando a gente ali detonava um fogo, que às vezes encalhava o tiro, todo mundo corria para não descer lá embaixo com medo de morrer. E aí quando foi um dia eu disse para eles: mas como vamos fazer? Se ninguém quer descer lá. Ah, mas a gente vai morrer. Não, não morre não. E o que a gente vai fazer? Eu falei: pera, mas nunca fiz de face a face com eles. Toda a vida eu tenho um costume, quando as coisas necessárias precisa fazer, eu procuro como Moisés fazia. Se retira do meio do povo e vai falar com Deus. Porque no meio do povo pode ter alguém que atrapalha Deus falar com você. E eu saía, dava uma volta, ele orava, voltava, descia lá embaixo e dava tudo certo. E eu falava para ele, e quando foi um dia, ele falou assim para mim: por que você desce lá e dá tudo certo? Eu falei: porque eu falo primeiro com Deus. Desce, fala com Deus também, que Deus vai agir por você. O Deus que nós conhecemos, Ele não está com a mão encolhida para derramar as bênçãos sobre nós.
Ele sempre está de braços abertos esperando por você. E às vezes você encolhe, você se esconde, você recusa de Deus. Não fale com Deus em primeiro lugar. Deus dá a liberdade de você falar com Ele todos os momentos de vida que você tiver. Não recuse de falar com Ele. Ele está cuidando de você 24 horas. Se você estiver ligado nele, nada mal vai te atingir, porque Ele tem a capacidade de cuidar de você. E às vezes a gente sentimos medos. Mesmo que vai morrer, e está com medo, não tenha medo nem de morrer. Você deve ter medo de morrer despreparado com Deus. Agora, se você estiver preparado, não tenha medo não, porque você não vai morrer. Você só vai descansar enquanto Jesus volta. Portanto, quando Deus tinha feito todas as partes da vida de Moisés, Deus fez com quem? Que Moisés fosse descansar. E eu tenho a certeza de que Moisés não teve medo de passar pela morte, porque ele sabia que apenas ia descansar. Isso pode ser para mim, isso pode ser para você também. Não sinta medo, mas sinta medo de estiver despreparado, porque o homem despreparado, ele não tem o direito de ver a volta de Jesus para a eternidade. Ele vai ver, mas para a morte, mas não para viver. E nós, para viver, nós precisamos colocar essa vida maravilhosa que Deus deu para cada um de nós, nas mãos dele, para que Ele cuide de nós. Essa foi a promessa que Ele fez, que Ele ia cuidar de nós. E Ele cuida de nós sim, porque se não fosse a vontade de Deus, o amor que Deus tinha por nós, nós não existíamos. Desde quando o homem pecou, até hoje Deus tem decidido pela nossa salvação. O plano de Deus é de salvar eu, salvar você, salvar aquele que confia e entrega a vida nas mãos dele. Mas eu penso que vocês, a gente abre as suas Bíblias no livro de Número. No capítulo 6 de Número, o verso 22 em diante, olha as bênçãos que Deus deu naquele tempo para Moisés. Ele diz, Número 6, e o versículo 22 em diante, que diz assim: diz o Senhor a Moisés: fala a Arão e os seus filhos, dizendo assim: abençoarei os filhos de Israel, e dele eis, o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz, e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Essas são as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Deus tem tantas bênçãos que não tem quantia para mim, para você. Às vezes nós questionamos diante de Deus. Se eu tenho um plano, às vezes, de ter um carro, de ter uma fazenda, de ter uma condição financeira boa, e às vezes eu clamo diante de Deus: por que Deus não me dá? E não é certo. Deus ainda não me deu, é porque Deus conhece a minha vida. Se Ele me dá, às vezes Ele me vê longe de Deus. Às vezes eu me desfazer do meu irmão que não tinha. Deus sabe que eu não estou pronto para receber aquela bênção. E às vezes eu não me entendo. E às vezes, portanto, eu persistir naquela bênção, e Deus vai deixar que aconteça, mas vai deixar acontecer para a minha própria destruição, porque eu não estava pronto. Mas pede a bênção de Deus e fala com Deus: faça, Senhor, a tua vontade. E às vezes, quando nós queremos a bênção, nós queremos de qualquer forma que Deus atenda a mim, mas que não é da vontade dele, é da minha vontade. E a minha vontade não vai ajudar ele, senão a vontade do Pai. Que Deus, nesta manhã, Ele faça resplandecer sobre o seu rosto
a bênção dele, para que você tenha paz, para que você tenha misericórdia, que o poder de Deus possa te acompanhar 24 horas por dia. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que nós possamos sair daqui no objetivo de cada dia fazer a vontade do Pai que está no céu. Que cada dia nós possamos dedicar mais essa vida que nós temos para Deus e não para o mundo. E que nesta manhã nós possamos buscar diariamente mais, nem só por mim e nem só por você, mas por nossos irmãos que vivem aonde nós for, em volta da terra, porque nós somos uma família. E essa família é uma família abençoada por Deus. Amém? Que nós possamos viver sob as asas do Pai. A cada dia, a cada momento. Ele tem isso para nós. Nós vamos colocar de pé. Para nós louvar a Deus. O hino que nós vamos cantar é o hino de número 357, sobre suas águas. Terminaram agora.